E aí, gente, beleza, beleza, tudo bem? Beleza aí, pessoal do primeiro período da Faculdade de Direito, Júris. Puxa, prazer enorme conversar com vocês a respeito dessa matéria interessante. E é claro que eu quero combinar de estar aí presencialmente em algum momento com vocês. Tá, mas olha só, como eu enviei o cronograma, acredito que vocês tenham entendido algumas coisas. É que nesse assunto tópicos especiais em direito, é importante entender que nós falamos de direito como fenômeno sociológico, mas é claro que para podermos falar sobre direito, nós começamos falando de linguagem. Até porque o direito é um ato de linguagem, ou são atos de linguagem. E a sociedade evolui à medida em que vai transformando a pura e simples barbárie em conversa, em diálogo, em acordo, em punições, só que de formas mais civilizadas. E aí, na nossa disciplina, claro, nós começamos falando sobre linguagem, sobre interpretação textual, sobre língua portuguesa, até porque, puxa, não existe o direito sem a comunicação. O direito nasce da própria necessidade de comunicação. A comunicação entre partes, a comunicação do direito, do Estado, né? Com as partes, com as pessoas e por aí vai. E aí, olha só, no tópico um, teoria da comunicação. Mandei inclusive alguns vídeos sobre o assunto. Um livro também que eu disponibilizei para você falando a respeito. Tópico 2, elementos da comunicação em funções da linguagem. Esse é um assunto importantíssimo. Olha só o tópico 3, variações linguísticas. Eu quero até falar um pouco hoje sobre variações linguísticas. Sem dúvida alguma, é um assunto importantíssimo. Puxa, variações linguísticas. O tópico 4, ideia principal, ideias periféricas e inferências. Muitos profissionais do direito têm uma dificuldade de entender o que é principal quando leem um texto, por exemplo. Isso acaba sendo grave, acaba sendo problemático. Coesão. O que existem de documentos jurídicos mal escritos por causa de uma coesão ruim. E não só isso, é que saber trabalhar a coesão interfere, inclusive, na qualidade da sua argumentação. Saber usar uma conjunção adversativa, saber usar uma conjunção causal, saber usar uma relação temporal, isso tudo é fundamental, não tenha dúvida disso. Por isso eu coloquei no tópico 6 operadores argumentativos, modalizadores, elementos deíticos, claro, linguagem associada ao exercício do direito, evidentemente. No tópico 7, tipologia textual. Também muito importante saber diferenciar o momento de dissertar, o momento de narrar, o momento de ser injuntivo. Agora, olha só o tópico 8. Isso aqui é bem interessante. A importância da linguagem para o surgimento do direito nas primeiras sociedades organizadas. Grécia Antiga, ou até antes da Grécia Antiga, Egito Antigo. Puxa vida, como foi que o direito começou a se estabelecer nas primeiras sociedades pastoris, por exemplo, as primeiras sociedades patriarcais? Importante demais. Tópico 9, o surgimento do Estado moderno e o direito. Aí a gente vai falar um pouco de Renascimento e o surgimento do direito ali no Renascimento, quando surgem, por exemplo, estados como Portugal. Depois, tópico 10, o surgimento do Estado iluminista e o direito. A importância da Revolução Francesa, a importância das chamadas revoluções burguesas, a construção da ideia de liberdade a partir ali do final do século XVIII, início do século XIX. Claro que nós vamos analisar, por exemplo, livros como O Contrato Social do Rousseau, O Príncipe de Maquiavel, com certeza, não é? O Príncipe de Maquiavel para falar de renascimento.
o contrato social de Rousseau para que possamos falar sobre iluminismo, pós-modernidade e direito, ou seja, como é que é o direito hoje? Como é a vida do profissional do direito? E esse negócio, será que o profissional do direito tem que parar de falar difícil? A questão do juridiquês, a questão dos latinismos, conversar sobre isso. Claro que nessa nossa matéria, nesses tópicos especiais, nós falamos muito sobre linguagem, até porque o direito é um exercício de linguagem. E é claro também que à medida em que formos avançando, vamos passear, sem dúvida alguma, passear por diversos exercícios ligados ao direito. Exercícios, inclusive, que misturam documentos antigos de direito, poesia, direito, puxa, demais. E linguagem, é claro. Certo? Agora, preste atenção. Eu quero conversar com você um pouquinho mesmo a respeito aqui do tópico de número 3. Conversar um pouquinho com você sobre o tópico de número 3. Essas variações linguísticas que são importantes demais. Por que é importante falar sobre variações linguísticas? Porque toda língua sofre variações. Toda língua sofre variações. O português falado no Brasil, por exemplo, tem uma enorme variação. E é engraçado porque cada jeito de falar é uma variedade. Por exemplo, se nós formos estudar o jeito de falar de rapazes entre 20 e 25 anos, da região leste de São Paulo, de classe média baixa, que sejam todos eles católicos, nós vamos analisar um jeito de falar. Vamos analisar uma variedade, uma maneira de falar. Isso é interessante, né? As variedades são as várias maneiras de falar. E como o português tem muitas variedades, eu falo que o português tem uma enorme variação linguística. O português tem uma grande variação linguística. Isso é extremamente importante de se entender, a chamada variação linguística. Então, cuidado, variação eu uso no singular. Variedade eu posso usar no plural. Porque o português falado no Brasil tem uma grande variação. A variação linguística. E cada jeito de falar é uma variedade. Então, o português falado no Brasil tem muitas variedades. E é interessante entender que cada jeito de falar tem um porquê de ser. Por exemplo, os sotaques, não é? No Nordeste, há vários sotaques diferentes. E é interessante como que, no geral, o jeito de falar no Nordeste tem bastante influência holandesa. Não vamos nos esquecer de que os holandeses invadiram o Nordeste 2 vezes, no século XVII. A segunda vez, a mais longa, entre 1630 e 1654, quando o Maurício de Nassau foi expulso. Lembra? Pois é. O sotaque do nordestino tem muita influência do holandês. Por exemplo, holandês não consegue falar já, jeji, joju. Esse som de J. Aí no Nordeste surgiu, no lugar do o gente para, surgiu o oxente. É claro que gente a gente escreve com G, mas o som é com J. O som é com J. E aí lá ficou oxente. É que os holandeses, como não conseguiam falar, e não conseguem até hoje, falar esse som de J, eles colocam no lugar do J, X, ou S, ou Z. E então a Virgem Maria virou Vixe Maria. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o sotaque carioca da gema tem muita influência do português de Lisboa, já que em 1808 a família real veio para o Brasil, com a nobreza toda, de 12 mil a 15 mil novos moradores. É claro que isso revolucionou o jeito de falar no Rio de Janeiro. Cada
jeito de falar tem um porquê. Todo jeito de falar tem uma história, tem uma maneira, tem um porquê. E é por isso que entender as variações linguísticas exige que você compreenda as diversas histórias por trás dessas variedades, né? Variações não, variedades linguísticas, porque a variação é só no singular, beleza? De qualquer forma, nesse tópico sobre variações linguísticas, olha que interessante. Sobre esse tópico, eu postei para você um livro aí, que vai ajudar você, sem dúvida alguma. No livro está no capítulo 2. No capítulo 2, esse assunto. Acredito que vai ser bem importante você se orientar a respeito. E eu coloquei alguns tópicos fundamentais. Por exemplo, na língua portuguesa existe a variedade formal ou padrão. Variedade formal ou padrão. Claro, a língua formal é aquela que obedece à gramática normativa. Aí existe, evidentemente, olha o segundo tópico, o nível informal ou coloquial. Evidentemente, quando você tem que escrever um documento, você faz uso de uma gramática normativa padrão, de uma gramática formal, de um nível formal. Conversando em casa, com a família ou com os amigos, você usa um jeito de falar, uma gramática mais simples, mais do dia a dia, e por aí vai. Agora, preste atenção no que eu vou perguntar para você, que é o nosso terceiro tópicozinho aqui dessa aula de hoje, que é o seguinte: o que é gramática, hein? O que é gramática? Afinal de contas, gramática é o quê? Gramática é a lógica que organiza a língua. Então, não existe nenhum falante do português que não saiba gramática. Porque gramática é a própria lógica do idioma. Se eu falo a menina é bonita, qualquer falante do português vai entender o que eu falei. Até porque essa é uma estrutura básica do português. Usar o artigo, depois o substantivo, depois o verbo ser, depois usar um adjetivo. A menina é bonita. A gramática organiza a língua. Ninguém vai falar, por exemplo, bonita, menina, é a. Até porque o artigo não aparece no final de frase, né? Então não existe nenhum falante da língua portuguesa que não saiba gramática. Todo mundo sabe gramática, já que a gramática é que estrutura a língua. Até pessoas que não sabem escrever sabem gramática. O que acontece é que você não pode confundir a gramática normativa formal com a gramática internalizada. Gramática formal é aquela que você aprende na escola. É aquela que é formal e exige, para o seu entendimento, exige estudo. Exige que você se esforce para que você possa compreendê-la. A gramática normativa formal exige esforço, prova, tirar nota, diferentemente da gramática internalizada. A gramática internalizada é informal, porque é aquela que a criança vai aprendendo, desde muito pequenininha, de forma natural, espontânea. A criança aprende a falar em casa estudando ou espontaneamente? Espontaneamente. Então existe uma variedade mais espontânea, que é a gramática internalizada, e uma variedade mais formal, escolar, acadêmica. É claro que essa variedade formal é aquela que é exigida em situações sociais formais. É por isso que existe uma expressão muito importante que nós usamos hoje em dia chamada guarda-roupa linguístico. Guarda-roupa linguístico. É porque você usa variedades diferentes do mesmo jeito como você usa roupas diferentes. Você tem uma roupa mais formal para uma situação mais formal e uma roupa informal para uma situação menos formal. Claro,
guarda-roupa linguístico. Da mesma forma, você tem que dominar variedades diferentes da língua. Tem que saber escrever ou falar de maneira mais formal quando for exigido, mas pode usar uma variedade menos formal quando você estiver mais tranquilo conversando com pessoas próximas. Olha a questão que eu vi cair numa prova. Imagine a seguinte situação discursiva. Sala de aula, sexto ano. O menino vira-se para o outro e diz: caro colega, por obséquio, pode me emprestar a caneta? Questão: a situação acima equivale a... Letra A, usar bermuda na praia. Letra B, usar terno e gravata no fórum. Letra C, usar bermuda no fórum. Letra D, usar terno e gravata na praia. Claro que é a letra D, usar terno e gravata na praia. Ou seja, você está sendo formal numa situação de informalidade. Já que, puxa, na escola, um menino virar-se para o outro e falar: caro colega, por obséquio, pode me emprestar a caneta? Ele está sendo formal numa situação informal. Claro que não vai ficar adequado, não vai ficar satisfatório. Por isso que, por favor, não confunda a gramática internalizada com a gramática padrão. Por isso que tome muito cuidado com a ideia de erro, com a noção de erro. Eu coloquei para você, com a noção de erro. Por quê? Porque hoje em dia, inclusive em provas diversas, você não pode mais falar que, por exemplo, a pessoa falar as meninas bonita, que isso está errado. Isso está inadequado à gramática normativa padrão. Por que falar as meninas bonita não está errado? Porque a palavra erro refere-se ao campo da moral. Errado é matar. Errado é roubar. Falar as meninas bonita é errado? Não, só não é adequado à gramática padrão, e eu não posso falar que essa frase está errada, porque dentro da sua lógica social, dentro do seu contexto social, ela tem validade. Ela tem validade. Claro que é uma validade menos prestigiada, é uma validade mais discriminada, mas tem validade. Então é importante que você entenda que hoje, nas provas, a palavra erro tem sido evitada. Porque a linguística moderna entende que na língua portuguesa todo falante sabe gramática. Não é uma questão de erro, é uma questão de adequar-se a uma situação ou adequar-se a outra situação. Isso é bastante importante. Por quê? Porque estudar língua portuguesa é bom demais. Aprender é bom demais. Mas muita gente fala difícil, estuda a língua portuguesa muito mais para humilhar o próximo, para tornar o direito inacessível, por exemplo, do que por qualquer outra razão. E tem gente que nem sabe do que está falando e fala difícil porque não tem nada para falar, né? Como diria o Renato Russo lá em Índios, a letra Índios lá do Renato Russo. Mas olha só, por isso que é importante você prestar atenção na adequação linguística. O que é adequação linguística? Adequação linguística é você verificar a variedade linguística adequada para cada situação. É isso. Por quê? Porque, puxa, numa entrevista de trabalho, você não vai usar gíria, vai ser inadequado. Mas falar difícil no churrasco de família também é chato pra caramba. Não vai ser adequado também. Por isso que é muito importante que você tenha consciência do monitoramento estilístico. O que é monitoramento estilístico? É que existem situações mais monitoradas, em que você tem que ficar mais atento ao jeito de falar. E outras situações são menos monitoradas. Outras não
serão tão monitoradas, serão mais relaxadas, certo? Depois eu coloquei variação linguística, né? Claro, existem inúmeras variedades e, portanto, o português ou qualquer língua tem inúmeras variações. E é claro que o jeito de falar de alguém tem influência social, influência da idade, influência do gênero, influência da família. E aí, fatores sociais associados à variação linguística. São muitos fatores associados à variação linguística. Por exemplo, idade. É claro que a idade influencia na variedade que você usa. Claro que uma pessoa de 70 anos tem uma variedade. Uma pessoa de 15 tem outra variedade. Já pensou? A avó chegar para a neta e falar assim: olha, é o seguinte, eu vou sair, mas se eu voltar aqui e tiver bagunçado, vai ver, velho. Véi? Vou te quebrar na pancada. Tá doido? Porque é um jeito de falar que nós entendemos como inadequado para essa idade. Mas, Adriano, isso não é preconceito? Claro que é. Claro que é preconceito. Tá? Eu não estou dizendo que não seja preconceito. E nem estou dizendo que todos os preconceitos sejam ruins. Mas é preconceito no sentido de ser aquilo que a gente faz sem nem parar para pensar. Quer ver outra coisa, ou outro fator social que influencia demais a linguagem? A idade. Idade eu já falei. O gênero. Todas as sociedades entendem que homem fala de um jeito e mulher fala de outro jeito. E eu nem estou falando que mulheres não podem falar essa palavra ou aquela palavra, não. Até o ritmo muda. Por exemplo, nos países ocidentais é normal que o homem, quando quer mostrar entusiasmo, que ele acentue a sílaba tônica. Puxa, foi legal. Legal. Muito bom. A mulher, quando quer mostrar entusiasmo, alonga a sílaba tônica. Foi maravilhoso, adorei. Perceba que cada gênero usa uma variedade diferente da fala. E é engraçado, porque Freud, na psicanálise, é um sujeito mal interpretado muitas vezes. Porque quando ele fala que crianças pequenas já começam a aprender sobre sexualidade, sobre gênero, o que ele está falando é sobre comportamentos sociais, por exemplo. Que cada gênero constrói um modelo de comportamento social. E, evidentemente, um modelo de comportamento linguístico. Outra coisa que interfere demais, profissão. A profissão, é claro, influencia o seu jeito de falar. Outra coisa que influencia muito, classe social, escolaridade, a situação, a região. Claro, em cada região as pessoas falam de um jeito diferente. A palavra porta. Há lugar em que as pessoas falam porta, há lugar em que as pessoas falam porta, ou porta, poita, puxa. Há várias formas de falar, sem dúvida alguma. Beleza? Agora, olha só. Qual que é a diferença entre variação e mudança linguística? É que a variação linguística analisa as formas de falar numa mesma época. A mudança analisa as formas de falar ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente falava-se rosário, depois virou rosa. Foi uma mudança linguística. Antigamente era pneumático, aí virou pneu do carro, pneu. Antigamente era cinemateca, aí virou cinema, daqui a pouco é cine. Antigamente falava-se muito vassoura, hoje já é mais vassoura, e por aí vai. Certo? E eu termino aí esse tópico lembrando os conceitos de gíria, jargão e bordão. Gíria é um fenômeno social predominantemente urbano. E é interessante como que a gíria está muito associada a grupos sociais.
É porque você tem as gírias dos skatistas de São Paulo, as gírias dos surfistas. Isso acaba criando um código próprio para cada grupo social. Sem dúvida alguma, jargão. Jargão é como se fosse a gíria do profissional. É porque no meio médico há palavras que eles usam que são assim os jargões dos médicos. No meio jurídico há termos que só quem é da área do direito vai entender. E bordão? Bordão quem usa muito é jornalista, ator, comediante. É aquela frase com a qual a pessoa sempre termina um vídeo ou sempre começa. É um jeito de falar que sempre aparece. Eu falo muito assim, e aí gente, beleza? Para começar o vídeo. Acaba sendo um bordão. Anote aí, é um bordão. É algo que a gente sempre repete para poder se comunicar. O que, sem dúvida alguma, é um negócio interessantíssimo. Com certeza. Beleza? Agora, olha só que interessante. Uma pergunta. Quais são as formas de falar porta no Brasil? São muitas, né? Pelo menos umas 5, vai. O porta aqui de Goiás, o porta do nordestino, o porta do carioca que é mais aberto, o porta mais paulistano, tem o poita também, o poita. E cada um tem uma influência. Cada um tem uma influência. O porta do goiano é uma combinação interessantíssima entre o jeito de falar dos bandeirantes, o jeito de falar de indígenas. E isso tudo vem dessas regiões colonizadas pelos paulistas do século XVIII, por exemplo, nas regiões mineradouras. Minas, interior de Minas, interior de Goiás, um pedaço do Mato Grosso, um pedaço do Paraná. Esse nosso porta é uma herança da época do ciclo do ouro, com certeza. É uma influência, inclusive, de línguas indígenas, certo? E influência também do português do norte de Portugal. É uma mistura ali. Já, por exemplo, o poita é uma clara influência indígena. É que falava-se uma língua no Brasil até o século XVIII chamada Iengaçu. E o que era o Iengaçu? Era uma mistura de tupi e português. Era uma língua brasileira, vai. E é engraçado porque, por exemplo, o indígena não conseguia falar LH. E nem conseguia falar o R em algumas palavras. Então, no lugar de mulher, ficou mulher. No lugar de palhaço, ficou palhaço. No lugar de porta, ficou poita, os poico. E por aí vai. Já o porta do nordestino, influência holandesa, claro. O porta do carioca, influência do português de Lisboa. E o porta vem do italiano. Onde é que se fala porta? Nas regiões mais italianas do Brasil. Sem dúvida alguma. É o caso, por exemplo, dos bairros mais italianos de São Paulo. Ou as regiões no sul mais influenciadas pelos italianos. Beleza? Então eu comentei com você agora esse tópico relacionado à variação linguística. Beleza? Anote aí.